Vamos começar mais uma aula de elétrica, eletrotécnico, né, em manutenção industrial e predial. Eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês e passar um vídeo Senai Play até que todo mundo entre na nossa aula de hoje. Só um minutinho. NI Confederação Nacional da Indústria apresenta. Desde a Revolução Industrial, as máquinas se tornaram indispensáveis nos processos de manufatura. Hoje, sequer é possível pensar na produção de itens de consumo sem visualizar equipamentos em todas as etapas do processo. Da chegada da matéria-prima, à fabricação, à expedição de produtos. Agora pense comigo, se as máquinas movimentam a produção e a economia global, temos que contar com o pleno funcionamento desses recursos. Com isso, a manutenção de equipamentos é vital para qualquer indústria. O campo da manutenção tem forte demanda por profissionais qualificados com graduação superior. E é essa profissão que vamos acompanhar hoje. Aqui é a abraçagem, onde começa toda a nossa produção de cerveja. Aqui é onde a gente mistura, a grosso modo, o malte e a água. Então, todas essas tinas aqui, elas estão conectadas para a transferência do produto. Então, esse é mais um laboratório, né, que faz parte, né, das competências do curso de manutenção industrial, do tecnólogo em manutenção industrial, né? É um laboratório de refrigeração. Aquele monitoramento, a gente estava identificando a temperatura das válvulas do compressor, que é a máquina que a gente estava inspecionando. Aqui na linha de produção da Ambev, no Polo Industrial de Camaçari, bebidas são fabricadas a todo momento. E em cada etapa desse processo, vemos máquinas dos mais diversos tipos, garantindo que tudo transcorra adequadamente, há uma equipe dedicada à manutenção desses equipamentos. Após concluírem a graduação tecnológica, com duração de 3 anos, esses especialistas em manutenção encontrarão espaço em todo tipo de indústria, assim como em instituições de pesquisa e desenvolvimento de projetos. Convido a você a conhecer o campo de trabalho dos tecnólogos em manutenção industrial. Vamos lá? Quando a gente olha para uma fábrica de cerveja, você vai ver, às vezes, pouca gente, justamente porque a gente tem um nível de automação alto, né? Então, acho que a manutenção ela entra no fator primordial para justamente ter uma produtividade alta, produzir uma grande quantidade e realmente com pouca gente, usando muita automação. O Rodrigo, que é gerente de engenharia, conversou comigo sobre o papel do tecnólogo em manutenção industrial. Rodrigo, hoje é impossível pensar nos processos industriais sem as máquinas, né? Com certeza, Flávio. A ideia é que nossos técnicos de manutenção, eles consigam prever os problemas. Nós temos os planos de manutenção aqui baseados em inspeções. Então, esses técnicos vão para campo e fazem as análises deles, temperatura, vibração. Então, eles conseguem identificar se tem alguma anomalia. E o foco é que a gente atue antes dessa anomalia causar a parada da linha. A gente tem 4 tipos de técnicos aqui. A gente tem os eletricistas, mecânicos, instrumentistas e automação. E como o tecnólogo em manutenção industrial poderia atuar com todos esses especialistas, com todas essas áreas? Flávio, eu vejo a função dele aqui gerenciando essas equipes, analisando os indicadores de performance da manutenção, analisando os indicadores de produtividade também, para ver o quão bem a gente está indo na nossa missão de evitar que as máquinas parem. Aqui é a abraçagem, onde começa toda a nossa produção de cerveja. Aqui é onde a gente mistura, a grosso modo, o malte e a água.
Então todas essas tinas aqui, elas estão conectadas para a transferência do produto. Então todos esses processos de mistura, ele é todo automatizado e monitorado por aquele centro de controle? Sim, de lá a gente consegue ter uma noção de todos os equipamentos, seus componentes e se algum deles está em falha, se tem algum problema. Aqui é a área da fermentação. O mosto sai da abraçagem, a área que a gente estava, e vem para cá, onde ele fica alguns dias dentro desses tanques aqui que você pode ver, fermentando. Esse mosto, ele vem através dessa tubulação, toda com processo automatizado? Totalmente automatizado. Tem várias bombas, válvulas, sensores, transmissores de pressão, temperatura. Tudo isso é automatizado, controlado dentro daquele centro de controle, justamente que faz toda essa parte dessa transferência. Aqui é a sala de controle, onde a gente consegue identificar todos aqueles sensores, válvulas, bombas que a gente estava mencionando lá fora, esses equipamentos, como é que está a operação deles. E aí, Estevão, e aí, Ed, tudo bom? Tudo bom, tudo bem. Então, aqui dentro, eles conseguem ver se tem algum equipamento em falha, se tem algum sensor que pode estar ruim, e aí ele já consegue direcionar essa manutenção. Então, um profissional que vai fazer a manutenção, ele tem que ir a campo, ele não corrige daqui? Não, ele tem que ir a campo, aqui é somente para identificar onde está o problema. Aqui é a área onde começa o invase. Aqui é onde vem as garrafas vazias do mercado e aqui a gente chama de despaletizadora. Essa máquina aqui tira as garrafas do pallet e bota no começo da linha de produção. As garrafas são lavadas e inspecionadas por uma máquina. As que tiverem algum tipo de imperfeição são descartadas. Já as aprovadas seguem para a enchedora e depois para o pasteurizador. Em seguida, as garrafas vão para a máquina rotuladora. Aqui é o final de todo o processo. Aqui as caixas vêm, já com as garrafas dentro, e esses robôs fazem um mosaico, e aí vão e botam em cima dos pallets. E aí daqui vai para o mercado para todo mundo poder apreciar nosso produto. Deixa eu adivinhar. Você tem facilidade com ciências exatas, gosta de máquina e tem um bom raciocínio lógico. Acertei? Então também aposto que você se identificou com a área de manutenção industrial. Se você já tem o ensino médio completo, procure uma instituição de ensino credenciada pelo Ministério da Educação. E se prepare para essa carreira que garante aos profissionais uma média salarial de R$ 1.600 a R$ 6.000 por mês. Vamos conhecer um grupo de estudantes que está seguindo exatamente esse caminho. A tecnologia contribui com novas técnicas de manutenção industrial a cada dia. Os alunos da Faculdade Senai Cimatec, em Salvador, sairão daqui preparados para encarar o que há de mais contemporâneo no mercado. Agora teremos a oportunidade de saber mais sobre a formação tecnológica em manutenção industrial, acompanhando um trabalho feito por futuros tecnólogos em laboratório. Mas primeiro, vamos falar um pouco mais sobre a carreira. Toda cadeia industrial tem um ativo manutenção e precisa de profissionais que entendam de manutenção, que é o caso do tecnólogo em manutenção industrial. Esses profissionais, eles podem trabalhar em diversas áreas, na área de fabricação, desenvolvimento, pesquisa. Ele tem uma formação num curto período de tempo, ou seja, enquanto a engenharia chega a 5 anos, o profissional de tecnólogo aqui no nosso curso é de 3 anos e meio. Aonde a gente está? Bom, nós estamos aqui no Senai Cimatec, né? É o Centro Integrado de Tecnologia e é onde a gente realiza diversos cursos, né? Dentre eles o tecnólogo em manutenção industrial. O aluno ele tem que ter alguma vocação, algum perfil específico para poder ingressar no curso? O perfil do egresso do aluno de manutenção industrial, do tecnólogo em manutenção industrial, é para atuar na indústria. E esse aluno ele é formado com as competências que são necessárias para ele atuar nesse ramo industrial. O que ele vai ver aqui?
É o que ele vai encontrar também no mercado, no ambiente de trabalho? A formação que ele tem ao final do curso pressupõe que ele tenha matérias específicas de manutenção. Então ele tem disciplinas que muitas vezes são comuns, inclusive alguns cursos de engenharia. Além da teoria, o aluno também vai ter bastante prática no curso. Sim, tem bastante prática e esse talvez seja um dos pontos diferenciais aqui do Senai Cimatec, né? Nos laboratórios, os alunos colocam a teoria em prática. Para conhecer melhor esse universo, o professor Ubatã me levou para conhecer alguns deles. Esse é um laboratório que os alunos eles aplicam, né, alguns conhecimentos, por exemplo, em análise de vibração, que é uma ferramenta muito utilizada na indústria também para detectar alguns tipos de defeito que alguns equipamentos apresentam. Então são ferramentas que eles seguramente vão encontrar na prática, porque toda a indústria ela demanda dessas atividades, né? E falando nisso, olha aqui que eu apontei. Alô, alô, boa noite. Boa noite, Ruth, tudo bem? Consegue me ouvir, Ruth? Não tô te ouvindo. Opa, tudo bem? Como é que tá? Sim. Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Bom. Bom demais. Como é que você tá? Tranquilo? Ó, tamo aí na peleja. Tá certo, não pode parar, né, Ruth? Pode não. Vamos começar mais uma aula hoje, manutenção elétrica predial industrial. Essa nova UC, tá? É uma UC bem básica, bem tranquilo de trabalhar. A gente vai falar muito sobre manutenção, vai falar coisas de manutenção predial, industrial, o que é um PCM, o que a gente vai trabalhar com preventiva, preditiva, né, corretiva. Então a gente vai falar um pouco sobre cada um deles, né? Antes de entrar aí nas etapas final. Nosso curso já está finalizando, né? Logo vocês estão se formando aí, né? Vai ser bastante emocionante aí para todos que ficaram aí durante esses 1 ano e meio, 2 anos, né? Deixa eu abrir aqui meu slide de hoje, só um minutinho. Beleza. Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre planejamento, programa e controle de manutenção. Por que isso é viável dentro da manutenção elétrica, né? Todos os técnicos que a gente trabalha voltado para a indústria vai bater em cima dessas teclas aqui, né? Então, mecatrônica, eletromecânica, mecânica, eletrotécnica tem essa UC, a matéria dentro do curso. Por quê? Porque é o que a gente vai trabalhar em manutenção. Uma coisa é eu ser eletricista montador, né? Eu vou montar o painel e eu sei o que está acontecendo naquele painel. Outra coisa é eu conseguir manter a fábrica rodando sem quebra alguma, ou achar um defeito, né, naquele maquinário, sem que a gente sabe da onde quem montou, como que foi feito. Então isso que é o chama hoje, né, dentro da manutenção. Então vamos falar sobre aplicação conforme a norma da ABNT, as instalações elétricas em baixa tensão, a NBS 5410, e sobre o projeto de manutenção. Planejamento, programação e controle de manutenção. A capacidades sociais, organizativas e metodologias. 1. Cumprir normas e procedimentos. Identificar diferentes alternativas da solução à situação proposta. Manter-se atualizado tecnicamente. Então, todo dia está saindo ali uma tecnologia diferente e a gente está mantendo aquilo ali, né, vidrado ali. Ter capacidade de análise. E a manutenção elétrica predial industrial, né, ter senso crítico, ter senso investigativo, ter visão sistêmica, né, aplicar procedimentos técnicos, demonstrar organização, estabelecer prioridades, ter responsabilidade socioambiental, comunicar-se com clareza, demonstrar atitudes éticas, ter proatividade e ter responsabilidade. E trabalhar, né, em equipe, que hoje é uma das maiores complicações que temos hoje dentro da indústria, é o trabalho em equipe, né?
cada um quer dar um palpite, sempre um sempre tá certo, o outro tá errado, ninguém acata a ideia de ninguém, ninguém leva isso em consenso. Exemplo, peguei a ideia aqui, peguei a ideia do Rude, peguei a ideia do Joaquim, do Joãozinho, vamos ver qual que é a ideia melhor para todo mundo trabalhar. Não. Né? O que hoje traz dentro da manutenção? A minha ideia é melhor, a minha ideia vai dar certo, a minha ideia é aquilo, sem levar isso num consenso. Isso é trabalho individualmente. E a manutenção, ela não trabalha individual, ela trabalha em equipe. Porque tem problemas que não vai ser apenas um técnico vai resolver, não vai ser apenas o técnico da eletrotécnica ou o técnico da automação. Às vezes vai influenciar um mecânico, a automação, o eletrônico, a eletrotécnica, o supervisor da manutenção, o supervisor da produção. Então, tudo aí, a gente em volta é uma equipe que o objetivo é manter a fábrica rodando e produzindo. Então, técnica em eletrotécnica pode atuar em diversos segmentos da energia elétrica, inclusive na área de manutenção, que cada vez mais tem a modernizar e utilizar a tecnologia para inovar técnicas, instrumentos capazes de auxiliar na rotina de trabalho. Deste modo, a manutenção tem motivado diversos profissionais a se atualizar. Por isso, convido-vos a fazer o mesmo através da leitura deste livro. A manutenção surgiu quando houve as primeiras necessidades de reparo a partir da mecanicalização da indústria. Segundo a Viana 2002, a manutenção indústria surge efetivamente como uma função de organismo produtivo do século XVIII, com a aparição dos primeiros teares mecânicos. Século XVI aí, né? Época que indica abandono da produção artesanal do sistema econômico feudal. Aí a gente vai entrar lá na modernização, tecnologia da indústria. Onde que começou a revolução da indústria? Começou no século de 18, né? Veio para o século 19, 20 e hoje já estamos no século 21, na 4.0, né? Revolução industrial, entrando quase já na 5ª revolução industrial. Inicialmente, os reparos eram executados pelos próprios operadores. Então, o operador operava. Desculpa, Rude. O operador operava e ele mesmo automaticamente foi mal, Rude. O operador operava ali, né? E automaticamente ele dava manutenção. Depois, os gestores da indústria começaram a visualizar que era preciso uma alternativa para manter o crescimento da produção. Então, o operador tinha que deixar a produção, começar a trabalhar ali dentro da manutenção, depois voltar para a produção de novo. E isso tinha muitos meio termo, tinha acidente, o cara não conhecia do processo, o cara não conhecia do serviço, né, que estava ali fazendo. Então, eles começaram a separar esse módulo. Então, a manutenção acompanha essa evolução tecnológica, a conquista cada vez mais da importância, né, motivada pela necessidade das indústrias, em melhorar a qualidade dos produtos, diminuir os custos, aumentar a disponibilidade e confiabilidade dos equipamentos. A figura a seguir, né, vai falar sobre a figura, deixa eu ver se ela tem aqui, não tem. Esse aqui veio junto com o texto. Agora vamos falar sobre o planejamento, programação e controle de manutenção. O setor de manutenção tem uma área específica para o planejamento, programação e controle de manutenção. É conhecido como PCM, tá? Que é aquele que vai, um cara, ele é específico dentro da manutenção e ele vai fazer todo aquele planejamento. O que é aquele planejamento? Esse serviço ele é do mecânico, esse serviço é da elétrica, esse serviço é automação, ele vai gastar tantas horas para dar esse tipo de manutenção, tantas horas e tantas horas. Ele vai criar uma OS. O que é uma OS? Uma ordem de serviço dentro, né, do seu trabalho ali. Aquilo que você vai executar durante o dia, semanal, mensal. E o PCM ele gerencia as atividades da manutenção, determinando o que? As prioridades e recursos de procedimentos. Custos e indicadores dos serviços com o propósito de garantir a confiabilidade e disponibilidade dos equipamentos. Então, ele vai ter ali, qual que é a confiabilidade? Eu sei que esse rolamento ele vai poder rodar até tantos meses e depois tem que ser trocado. Não, aquele motor ele precisa já passar por uma retificação dele, por quê? Porque
as bobinas já estão, né, com a resistência baixa, então logo ele vai, né, se queimar. A demanda do serviço de manutenção é proveniente de solicitações de serviços de manutenção, SSM, planos de manutenção e inspeções e emergências que surgem na operação. Rude, eu tô indo rápido, você tá conseguindo entender? Alguma dúvida dessa matéria? Tá tranquilo? Até aqui tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Tá de boa. Aham. Tranquilo. Você sabia que realizar as atividades de manutenção sem planejamento gera até 65% de desperdício de tempo? Então, você vai ter uns 5% de tempo gasto com instruções, você vai perder 12% com tempo gasto com obtenção de ferramentas, fica caçando ferramenta, qual ferramenta que eu vou utilizar. Você vai ter 15% do tempo gasto com deslocamento até o equipamento, porque eu não planejei, eu não sei o que que é, eu vou sair aqui da minha máquina, vou lá buscar o material para depois eu voltar. Você vai gastar 8% com tempo gasto com atraso do início da atividade, então você já perdeu aí, né, esse tanto de porcentagem por falta de organização. Fora a ociosidade, o início tarde, o termo de adiantado, interrupções da atividade, ociosidade por excesso de mão de obra, e você vai ter um tempo de produtivo de trabalho só 35%. Então, assim, você perde ali 65% de serviço. Por quê? Porque não teve um planejamento adequado, uma organização adequada, aonde que pode, né, dar aí como é que eu posso dizer, dar um apoio aí, né? O PCM deve avaliar todas as demandas solicitadas e executar os serviços de maneira planejada, programada, analisando que os custos envolvidos e principalmente os impactos na produtividade. O PCM atua resumidamente conforme o fluxograma a seguir para a execução do serviço. Então, o PCM ele vai avaliar todas aquelas demandas, ele vai colocar quem é o cara certo e específico para cada técnico, né? E ele vai, né, fornecer um fluxograma, o que que vai ser feito para a execução do serviço. Professor, o PCM, o cara do planejamento, ele tem que entender, com certeza, cara, não adianta ser um parte só administrativo. Ele tem que entender de manutenção. Se eu fosse algum supervisor, certo? Eu só contrataria um cara que tem curso técnico, ou seja, de eletromecânica, ou mecânico, ou eletrotécnico, ou mecatrônica, para que ele possa fazer o planejamento conforme é o conhecimento da área. Planejamento da manutenção. O planejamento da manutenção nas instalações elétricas é um processo administrativo executado pelo quê? PCM. Com o objetivo de quê? De analisar a viabilidade técnica e econômica e criticidade e a prioridade dos serviços. Desta maneira, é possível organizar, então, todas as ações, entender as necessidades e criar uma estratégia eficiente para minimizar os custos com a manutenção e aumentar a disponibilidade dos equipamentos. O planejamento da manutenção inicia a partir de quê? De uma solicitação de serviço de manutenção, que é a famosa SSM ou OS, que é enviada do setor relatando algum problema nas instalações. Exemplo, o cara vai abrir lá um formulário que a máquina ela está desarmando em tal ponto, certo? Ela roda, de repente ela desarma. Pá, o que o operador vai lá faz? Desliga a máquina, liga de novo e põe para rodar de novo. Passa aí 3 horas de serviço, ela vai fazer o quê? Vai desarmar de novo. E isso ele vai relatar aquilo, né? Mandar para o planejador vai programar uma parada dessa máquina com os técnicos para tentar resolver esse problema. Aí entra o quê? A programação da manutenção. A programação da manutenção das instalações elétricas refere-se à análise de disponibilidade dos recursos. Exemplo, qual dia que a oficina vai estar desocupada, qual dia que esse maquinário vai estar parado, que dia que ele vai precisar de produzir mais ou menos para mim preparar uma manutenção, como mão de obra, ferramentas, máquinas, materiais necessários para a execução da manutenção. Após a fase desse planejamento, o PCM inicia a programação do serviço, analisando, né, a disponibilidade dos recursos que ele tem. Se ele tem um cara de automação, ele vai envolver. Se ele tem um cara de elétrica, ele vai envolver. Se ele tem um cara de mecânica, ele vai envolver dentro daquele certo tipo de serviço.
Aí nós entramos já com a aplicação conforme a norma da ABNT, instalações elétricas de baixa tensão. As instalações elétricas, por utilizar diversos equipamentos e elementos que são necessários para garantir o fornecimento de energia, são muito complexas. Por isso, existem normas que estabelecem uma série de critérios e condições que as instalações devem satisfazer dentro da NBS 5410, que é uma delas, né? A norma da Associação Brasileira, né, da ABNT, que estabelece as condições que devem seguir as instalações elétricas de baixa tensão, conforme definido na referida norma, caracteriza-se como baixa tensão em circuitos. Volts em corrente alternada, com frequências inferiores a 400 Hz, ou a 1500 volts, em corrente contínua, com relação de manutenção. Então, tudo isso, né, está dentro do portfólio aí da eletricidade. E a gente vai ter que entender o que a NBS 5410 vai falar. Cara, esse aqui é a Bíblia do eletricista. Ele tem que entender o que essa norma vai falar, o que essa instalação vai dizer, o que eles trabalham, qual que é o foco dele. Então, todo eletricista tem que entender sobre essa norma. Periodicidade. A periodicidade de manutenção é específica a cada tipo de instalação. Então, tipo assim, qual o período que eu tenho que fazer a minha manutenção? Cara, qual que é o período que eu tenho que fazer a minha especificação de manutenção? É semanal? De 15 em 15 dias? De 30 em 30 dias? Depende de conforme o maquinário está rodando. Cara, se for um gerador que ele entra de stand-by às vezes, então só quando necessita de uma energia, então você pode colocar ele em uma expensão quinzenal, com um checklist na sua lateral, então você vai preencher aquele checklist, vai falar, esse gerador precisa de ser trocado isso, precisa olhar o óleo, precisa olhar a quantidade de água. Então, tudo isso, pessoal, tá dentro do padrão, tá? Do checklist. Neste caso, o intervalo entre as manutenções deverá levar em consideração a importância do equipamento. Mas esse equipamento roda muito, ele precisa ser verificado semanalmente. Então, semanalmente, vai um técnico lá analisar o sensor de rotação, vou analisar aqui um pedal, vou analisar o pistão, a entrada de ar, a saída de ar tá ok, né? E se ele vê que esse rolamento já tá zoando, esse rolamento ele tá roncando, né? O que é o roncamento do rolamento? É quando o rolamento já está com as esferas gastas e ela tá para estourar ali e rebentar. Então, ele precisa trocar esse rolamento durante semana aqui 5 dias. Então, ele vai anotar a quantidade que o rolamento vai aguentar e vai trocar esse rolamento durante esse tempo. Agora, a qualificação do pessoal, aí ele vai entrar, né, conforme a qualificação. Cara, se é um rolamento do motor elétrico, então um eletricista consegue trocar. Mas é um rolamento de uma engrenagem, de um rotor, né? Então, o mecânico ele vai ter que entrar. Não, ali está tendo uma falha na linguagem ladder. Então, o técnico em automação, ele vai intervir nessa parte. Então, conforme o quadro que a gente tem de técnicos profissionais que trabalham na área, ele vai atuar nesse momento. Professor, é uma matéria um pouco meio chata, meio exaustiva, né? A gente fala muito, lê muito, mas, querendo ou não, dentro da indústria, quem vai trabalhar com manutenção e quer ser eletricista industrial, o cara, ele só vai, né, trabalhar mais em cima de indústria, ainda não vai trabalhar em cima de manutenção, ele não vai fazer, né, aquele papel de montagem de quadro, montagem disso, montagem daquilo. É claro que nos tempos que precisar de uma montagem, ele vai estar atuando, mas no industrial, cara, é manutenção. Professor, manutenção é bom para quê? Cara, é bom para você aproveitar o seu tempo ocioso estudando em outras ocasiões. Exemplo, cara, se eu tô fazendo minha preventiva no tempo certo, a minha máquina parou de queimar, eu não tô apagando fogo. Nesse tempo, o que eu vou fazer? Eu vou ler sobre o inversor de frequência, eu vou trabalhar com pontos de melhorias, né? Eu vou trabalhar com pontos de qualidade. Então, tudo isso você vai ter um tempo de organização para estar trabalhando dentro daquela área. Manutenção. A manutenção, conceitualmente, significa o ato de conservar equipamento com as características originais, de modo que esteja aptos para funcionar quanto, né, necessário, ou em caso de defeito,
sejam reparados em menor tempo possível, considerando, né, a solução técnicas e econômicas. Porém, apenas a conservação dos equipamentos não é suficiente. O equipamento está limpo, o equipamento não está estragado, não é suficiente para garantir o sucesso da manutenção. Às vezes, internamente dentro dele, né, já está todo estourado e precisa passar por uma revisão. Atualmente, a gestão de manutenção, né, e a aplicação de ferramentas estratégicas como o TPM, que são alternativas mais curtas para garantir a eficiência de manutenção. O que significa o TPM, gente, dentro da indústria? É total produção e manufatura. Então, o cara está produzindo totalmente ali, a produção tem que estar 100% dentro da manufatura dele, porque ele tem que o quê? Faturar em cima daquele maquinário. Agora, se eu trabalho, não aplico uma TPM dentro da minha indústria, dentro da minha empresa, isso aqui é uma ferramenta, tá, que os japoneses criaram para ter uma qualidade de produção contínua. Não sei aí, né, se o nosso amigo já trabalhou. Já trabalhou, Rudy, com essas ferramentas, TPM, Chikawa, 5S? Já chegou a trabalhar com alguma dessas ferramentas dentro da indústria? Não, assim, eu nunca cheguei a trabalhar em indústria, né? Não, né? Não. Dentro da indústria, você vai ouvir falar demais sobre essa palavra, essa frase chamada TPM. Então, o que eles vão fazer aqui? Eles querem produzir total sem quebra. E isso ele vai atingir dentro da manutenção. Então, a manutenção, se ela ocorre a manutenção preventiva certinha, preditiva, corretiva certinha, ela não vai ter quebra. Então, a total produção dele vai estar, né, 100% rodando aí. A eficiência da manutenção é 100%. O número vai só crescer através desse ponto, certo? Aí onde que entramos aí? Na primeira geração, segunda, terceira e quarta geração. Na primeira geração, em 1930, 1950, que a manutenção corretiva ela foi entrando dentro da indústria. Né? Você pode ver que veio só através do século XX até o XXI que a gente vai falar sobre esses tipos de manutenção. E foi criado a ISO 1950, né, ou a 1950, onde que ela vai trabalhar em cima disso. Aqui que era a manutenção corretiva. Cara, eu estou trabalhando, meu maquinário quebrou, eu parei tudo e de manutenção. Ou seja, no motor, ou seja, na parte de um sensor, ou seja, na engrenagem. Isso é manutenção corretiva. O que eu prego para os meus alunos? O que eu falo para eles? Eu falo o seguinte, vocês têm que pôr em mente que a manutenção corretiva ela tem que ser 0. Por quê? Porque manutenção corretiva, você está parando o maquinário para corrigir o que foi danificado. Então, isso você trabalha apagando fogo, cara. É o tempo todinho você com o rádio ligado, eletricista faz isso, eletricista naquilo, técnico aqui, chama um técnico ali. Então, você passa o dia apagando fogo. Por quê? Porque você não trabalha em cima de preventiva. Certo? Agora, em 1950 e 1970, eles acharam necessário trazer uma manutenção preventiva. E o que a preventiva vai fazer? Ela vai prever antes da quebra. Então, ela tem ali um osciloscópio, ela tem ali um detector de ruído, ela tem um termo, né, onde ela vai ver temperaturas. E isso ela vai verificar o quê? Se o cabo está esquentando, se o motor está sobreaquecendo, se o motor está megando, né, está megado, se a resistência dele está baixa. Então, o que vai acontecer nesse ponto aí? Ele vai trabalhar em cima de uma preventiva. Antes que aconteça uma corretiva, uma quebra, ele vai atuar e vai dizer, não, está na hora de dar uma manutenção. Para a máquina tal dia, programa e trabalha em cima dessa máquina. Quando eu entro em 1970, eles já achou que a terceira geração deveria fazer o quê? Ter uma manutenção preditiva. Qual a diferença da manutenção corretiva, da preventiva e da preditiva? A corretiva, eu vou trocar a peça na hora que quebra. A preventiva, eu vou prever quando que ela vai quebrar. A preditiva, eu vou dizer a ela, não, esse rolamento ele tem 10 anos de estabilidade de uso. Não, esse rolamento ele tem 3 dias, ele precisa ser trocado. Então, ele vai predizir, né, a hora que será necessário trocar aquele equipamento no momento certo, na hora certa. E quando acabou isso tudo, precisamos de atualizar, ampliar a empresa, ampliar isso, ampliar essa manutenção. Aí entra a engenharia de manutenção, que vem o engenheiro mecânico, engenheiro de automação, engenheiro eletricista, que eles vão fazer aquela melhoria dentro daquela empresa, daquela fábrica.
Antes de eu entrar nos próximos tópicos, que será a próxima aula, eu quero passar um vídeo para vocês aqui, só um minutinho, que é necessário, né? Falando um pouco sobre termográfica. Deixa eu passar ele, é do nosso próprio Senai Play. É bastante interessante. Bem-vindos a mais uma jornada de descobertas aqui no Senai Play. Hoje vamos explorar uma ferramenta poderosa, muito utilizada em diversas áreas. Vamos descobrir um superpoder que nos permite enxergar o invisível. Vem comigo! Sou Roberto Moz, embaixador do Senai Play, o seu guia nessa jornada de conhecimento pelo universo da mecânica e usinagem. Hoje vamos explorar juntos as funcionalidades de uma câmera termográfica e entender como ela pode revolucionar a forma como enxergamos e interpretamos o mundo ao nosso redor. Preparado? Vamos nessa! A câmera termográfica é uma ferramenta capaz de visualizar e medir variações de temperatura que são invisíveis ao olho nu. Ela utiliza tecnologia infravermelha para capturar imagens térmicas e criar um mapa de calor revelando as diferenças sutis de temperatura em objetos, ambientes e até mesmo seres vivos. Essa tecnologia tem inúmeras aplicações, pois a câmera termográfica é uma ferramenta não destrutiva e não invasiva, o que significa que ela não causa danos aos objetos ou ambientes que se está analisando. Isso a torna ideal para inspeções em diversos locais, como instalações elétricas energizadas, sistemas de refrigeração, conjuntos mecânicos em pleno funcionamento e edifícios históricos, ou até mesmo nas áreas de segurança e saúde. A passagem de corrente elétrica gera calor, como no nosso chuveiro elétrico, e as imagens térmicas permitem a identificação precisa de pontos de aquecimento anormal em sistemas elétricos, como painéis de distribuição, conexões, disjuntores e cabos, mesmo quando energizados, revelando falhas e sobrecargas que podem levar a curtos-circuitos, incêndios ou danos graves nos equipamentos. Isso permite que os eletricistas tenham uma visão clara e instantânea das condições térmicas, possibilitando a tomada de medidas antes que ocorram problemas mais graves. Devido à sua capacidade de detecção de temperatura, esta ferramenta é essencial para identificar problemas e garantir o bom funcionamento em sistemas de refrigeração e climatização, permitindo a localização de possíveis vazamentos nas tubulações, falhas em componentes como compressores e trocadores de calor, além de possíveis fontes de aquecimento excessivo em condensadores e evaporadores. Também é possível identificar problemas de vedação e isolamento térmico, permitindo a realização de manutenções precisas e otimizar a eficiência energética dos sistemas, garantindo conforto e segurança em ambientes climatizados. Atrito e vibrações excessivas geram calor. A câmera termográfica, então, pode ajudar a identificar pontos de fricção excessiva, desalinhamentos, sobreaquecimento em rolamentos, correias frouxas, falha de lubrificação, entre outros problemas. Com essas informações, é possível atuar de forma preventiva, evitando paradas inesperadas e prolongando a vida útil dos conjuntos mecânicos, realizando inspeções não intrusivas, rápidas, sem necessidade de desligar as máquinas, garantindo a confiabilidade. Na construção civil, é possível identificar irregularidades na distribuição de calor em paredes, pisos, tetos e sistemas elétricos, auxiliando na detecção de vazamentos, umidade, isolamento inadequado, falhas nas instalações elétricas. Além disso, a câmera termográfica é eficaz na inserção de tubulações, identificando bloqueios, obstruções ou vazamentos ocultos. Tudo sem precisar quebrar uma parede. A segurança auxilia na identificação de pessoas ou objetos com temperatura anormal, contribuindo para a prevenção de incêndios e outros riscos.
Na área da saúde, é possível identificar a temperatura corporal de um grande número de pessoas sem necessidade de contato. A câmera termográfica é uma aliada indispensável em diversas áreas. Ela nos dá o poder de enxergar o invisível, identificar problemas antes que se tornem graves, otimizar processos e garantir segurança. Essa versatilidade e precisão tornam uma ferramenta essencial para profissionais que buscam qualidade, eficiência e confiabilidade. Quanta tecnologia em uma câmera, hein? Gostou demais dessa jornada de conhecimento? Então se inscreva no canal e fique por dentro das novidades, dicas e curiosidades desse universo de conhecimento. Te espero aqui no próximo vídeo no Senai Play. Interessante, né? Já viu esse medidor de temperatura, ô Ruth? Eu não cheguei a mexer, mas eu já vi os companheiros usando ele. Geralmente, quando vão fazer inspeção de rede, transformador, essas coisas, tenho na empresa. Usa bastante, né? Show de bola. Alguma dúvida, Ruth, sobre essa matéria? Foi bem tranquila? Como é que tá a situação? A princípio, o meu contato é tranquilo. Tá sossegado. Beleza. Eu quero desejar uma boa noite, tá? Um bom descanso. Até a nossa próxima aula de terça-feira que vem, para que todos venham, né, tá contribuindo e de assistir a aula. Fica aí com Deus e um bom descanso. Beleza, boa noite, obrigado. Boa noite. Até mais, tchau, tchau.